Aninha, bora lá. Vamos resolver essa questão aqui. Inclusive, eu tava resolvendo a questão errada depois que eu vi que a sua é um pouquinho diferente. Eu achei que essa aqui era igual a do Enem, só que a do Enem tava falando do efeito Joule, pedindo aqui qual que era a razão para ela superaquecer, né, o sistema. Depois que eu vi a sua e eu entendi melhor a sua dúvida, né? Quando você falou que, que você tem dificuldade quando fala da corrente máxima do adaptador, né? Aí você fica em dúvida se é entre o adaptador ou o sistema. A minha dica principal é o seguinte: percebe que aqui tem apenas um valor de, de corrente? Então é ele que você vai usar na equação, tá? Você não precisa ficar pensando muito nisso. Geralmente, essa questão de diferenciar o sistema e os adaptadores ou algum aparelho é quando a gente está trabalhando com potência, que não é o caso aqui, porque aí é quando vem aquelas especificações, sabe? Aí passa a especificação de um e depois o sistema em si, e aí, mas não é o nosso caso aqui, tá? Quando chegar naquele momento, eu posso tentar te dar umas outras dicas para facilitar. Aqui eu vou te dar algumas dicas principais, ó. Se a gente, não é o caso aqui também, mas é como é um exercício muito parecido ao outro do Enem, na verdade é o mesmo exercício, tá? Ele só muda aqui o comando da questão. Primeira dica, se estiver falando de efeito Joule, você sempre vai olhar para a corrente, tá? Porque é o que tem relação direta com o efeito Joule. Lembrando que o efeito Joule é, em muitas aspas, a conversão de energia elétrica para calor, né? Na verdade, quando a gente tem a passagem de corrente elétrica por um resistor e aquele material do resistor ele é feito de tal forma que, né, de forma molecularmente falando, ele colide muito com os elétrons da energia elétrica. E, desculpa, e essa colisão gera energia, né, ou melhor, dissipação de energia em forma de calor, tá? Um dia a gente pode aprofundar mais nisso também, talvez naqueles aulões que eu vou dar. Mas de forma geral é isso, e o importante é o quê? Olhar para a corrente elétrica, tá? Nesses casos. É uma dica é, adicional para você, né? Aqui nesse exercício específico, o que a gente pode fazer? Ó, ele fala aqui, no item B, né? Então aqui nessa questão de baixo, há três resistências em paralelo. A tensão entre C e D, né? Ou seja, esses dois pontinhos aqui, é 220. E a resistência R é 10 ohms, tá? Então, aquele basicão, a gente pode colocar aqui os valores, colocar aqui, ó, 10 ohms, colocar U igual a 200 volts, né, que é a tensão entre esses dois terminais, e ele falou que a corrente máxima que tem que sair aqui é igual a 8 amperes. O basicão tá tudo no sistema internacional, né? Tá em ohms, tá em volts, tá em ampere. Beleza, o que a gente precisa é só fazer a equação básica. Então, nesse caso, a sua dúvida entre escolher a do adaptador ou do sistema, que nesse caso elas são a mesma tensão, porque a tensão não varia. O que que acontece? Quando você pega, eu cortei a. Deixa eu pegar aqui, vou pegar ao vivo, tá? Pera aí. Deixa eu pegar a imagem do T aqui. Quando você tem o T, o que que acontece? Ó, você coloca ele na tomada, aí vamos supor que a sua tomada, né, vamos supor, não, vamos usar o valor real aqui. Ó. Ele falou que a tensão, né, ou seja, a tomada, né, que você colocou esse T é de 220, é de 200, né? Porque também não faz sentido, eles podiam ter colocado 220. Mas tudo bem. Então aqui, ó, nos terminais da tomada é 200. Então o que que acontece? Todos esses pontos, ó, do T também vão ser 200 volts. Por isso que não tem diferença, tá? É sempre constante esses valores aqui. Por isso que aí você pode vir aqui e colocar o seu videogame, a sua geladeira. Mentira, não coloca geladeira aqui. Não ter, tá? Mas aí você pode colocar e a mesma tensão aplicada da tomada da sua casa e da sua rede elétrica vai passar pelos terminais aqui
do T, né? Ou do Benjamin aí, dependendo de onde você esteja. Ok? Dada essa explicação, a gente pode aplicar diretamente a equação da primeira lei de Ohm. Então, a gente sabe que é o quê? Vou colocar aqui em cima. Famoso U igual a RI, né? Tensão igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, agora a gente aplica no nosso problema. A gente está interessado no quê? No sistema inteiro, certo? Então, na tensão, na resistência e na corrente que passa entre o terminal C e D, certo? Então, vamos lá. Ó. Então, a tensão entre... Você não precisa fazer tão bonitinho aqui, mas só para ficar claro que a gente está fazendo no terminal todo. Então, a tensão é igual a resistência equivalente também, né? Eu vou colocar aqui só para manter esse padrãozinho. CD vezes a corrente de CD. Então vamos lá. A, a, a tensão, ele deu para a gente aqui, ó, é 200 volts. Então, vamos substituir 200. O, quem que é a resistência do sistema inteiro? É a resistência equivalente. Vou chamar de resistência só, resistência equivalente. Vezes a corrente máxima que ele quer. Ele falou que a corrente suportada máxima tem que ser de 8 amperes. Beleza? Aí aqui tem dois jeitos. Você pode isolar essa resistência equivalente aqui, né, que você vai achar que isso aqui é um determinado valor, mas tem a forma mais correta, tá? Que eu recomendo que você faça. Quem que é essa resistência equivalente? Vamos fazer lá no cantinho. Aqui. Essa resistência equivalente, a gente tem que olhar aqui, ó. Não é a soma do Rzinho. Vamos colocar aqui, ó. É o Rzinho, né, que é essa outra resistência aqui, mais a resistência equivalente da associação em paralelo. E aqui vai ficar assim, ó, R dividido por 3. Por quê? Vamos lá fazer a conta no Em paralelo, você lembra que tem uma regrinha, vou chegar aqui para baixo, ó, a gente tem uma regrinha de que quando os valores são iguais, igual a gente tem aqui, ó, é R, R e R, né? Então são os mesmos valores associados em paralelo. A gente tem que esse valor R é dividido por N, que é a quantidade de resistores associados em paralelo. Então a gente tem R, porque é o valor que a gente inclusive quer encontrar, não temos esse valor, dividido pela quantidade, que são 3, né? 2, 3 resistores. Então, por isso que fica R dividido por 3 aqui. Né? Se fosse 4 resistores, ficaria 4, etc. Mas lembrando, a gente só pode fazer isso para quando os valores, né, associados aqui são iguais. Se fosse 2, 3 e 4 aqui, a gente já não poderia fazer isso e teria que fazer lá a equação bonitinha, né? 1 dividido mais 1 dividido por 3 e etc. Certo? Aí agora é matemática, tá? Aqui, o que que eu recomendo? Olha, agora sim que são dicas, macetes de matemática. É muito melhor você dividir esse 8 primeiro, né? Porque ele está multiplicando tudo isso aqui, certo? Se ele passar para lá, vai passar dividindo. Concorda comigo? Então, eu recomendo você fazer isso do que você tentar fazer o famoso chuveirinho, né? Multiplicar aqui, multiplicar aqui. Vai dar certo? Vai dar certo também. Só que vai dar muito mais trabalho, né? Inclusive, eu quero que você faça aí. Faça com o chuveirinho para você ver o que dá mais trabalho. Aqui no caso, ó, eu só vou isolar. Vou colocar o R mais R3 daqui. Agora eu posso tirar do parênteses, né? Porque eu vou passar o 8 para lá. 200 dividido por 8. Né? Isso aqui vai ficar R mais... Rzinho, né? Desculpa, que o Rzinho, agora a gente já pode colocar o valor dele, né? Esqueci disso. A gente não temos duas variáveis, temos só uma. O Rzinho é igual a 10. Ele deu aqui no texto pra gente, ó, em laranja
que eu vou fazer agora. Opa, aqui, ó. 10 ohms, né? Então, agora fica mais fácil. 10 mais R dividido por 3 igual a 45. E agora a gente pode e deve fazer o MMC aqui, ó, né? Antes de... Não, cuidado que você vai errar se você passar esse 3 multiplicando, tá? Vai dar uma conta errada. A gente tem que resolver primeiro essa soma aqui, certo? Vamos fazer aqui do ladinho, né? Fazer para cá, ganhar um espaço. Então, o MMC entre 3 e 1 é 3, né? 3 dividido por 1 vai dar 30, mais R, tudo isso dividido por 3. Agora sim, tá? Agora eu posso vir para cá, fazer isso aqui no vermelho. Posso vir para cá, colocar lá o 30 mais R dividido por 3 é igual a 45. Agora eu posso sim fazer a passagem. 30 mais R igual a 3 vezes 45. 30 mais R é igual a 3 vezes 45. Fazemos aqui do lado. Dá 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 3. 135. É... Nossa, Ana, perdão, aqui eu errei uma coisa muito, muito besta. Aqui embaixo, olha, tudo que eu falei aqui, ó, vai estar errado porque eu fiz um isolamento errado aqui nessa conta, ó. Me desculpa, tá? Aqui, ó, quando eu te falei pra... Aqui a gente não precisa fazer MMC. Eu tô louco da cabeça, ó. Isso aqui é só uma soma normal. Eu posso simplesmente passar o 10 pra cá, ó. Me perdoa, tô ficando maluco. Então ficaria, ó, R dividido por 3 igual a 45 menos 10. Então R dividido por 3 é igual a... Meu Deus, eu tô vendo que eu não tô bem, tá, Ana? Peço muita desculpa que eu errei a conta. Na verdade, desses dois lados aqui, ó. Porque essa continha aqui, 200 dividido por 8 é 25 e não 45. Tá por isso que eu tô achando estranho, tá dando um valor muito estranho. Agora tá certo, porque aí vai ficar 25 menos 10, tudo isso é igual a 15. Agora sim, então R é igual a 15 vezes 3, né? 3 está dividindo, passa multiplicando, e R igual a 45 ohms, tá? Nossa senhora, eu errei mais matemática do que física, tá? Peço desculpa, acho que ficou muito confuso. Mas faz parte, né? Pra você ver que a gente erra também. E essas passagens assim, ó, eu particularmente tenho, principalmente quando eu tô fazendo com pressa, assim, né, é fácil errar essas besteirinhas, tá? Mas me desculpa aí se ficou muito confuso. Qualquer coisa você me pergunta. E aí a gabarito, né? Letra D, espero que seja esse gabarito mesmo. No meu entendimento, é assim que a gente resolve esse tipo de questão, tá? E esse passo a passo que eu fiz, ele é muito recorrente, tá? Esse padrãozinho de fazer uma associação mista ali. Essa equação aqui é muito importante, porque quase sempre tem associação com resistores iguais. Então, isso aqui é legal de você marcar, tá? Qualquer coisa me chama.